Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês mais uma aula utilizando o fecho Boca de Lobo, que é o queridinho aqui do nosso canal. Vocês gostaram muito das aulas utilizando ele, então eu trouxe outra aula, gente, com uma proposta diferente. As duas aulas anteriores eram com fio náutico, mas nessa aula eu utilizei fio de malha, tá? Então utilizei esse fio de malha maravilhoso, com rendimento perfeito. E essa cor, gente, olha que maravilha! Ficou super combinando com o nosso fecho na cor caramelo. Esse fio que eu utilizei é o fio da Fiorecer na cor ferrugem, o fio de malha premium. Se você ainda não viu o vídeo passado que foi abrindo recebidos da Fiorecer, volta lá para vocês verem tudo bem certinho, que eu mostrei tudo que chegou na caixa. E esse fio foi um que chegou, tá bom, gente? Uma das opções que chegaram aqui para mim. Eu utilizei um rolinho e mais um pouco do segundo, tá? Caso você queira utilizar somente um rolo, você pode substituir o fecho pelo fecho de 22 centímetros, ou também você pode apostar na opção com o fio Lotus, que seria o fio náutico de poliéster. Vou mostrar para vocês. Ó, então vocês podem substituir pelo fio Lotus, tá bom? Ele tem 200 metros, então o rendimento é maior, tá bom? O fio de poliéster. Na minha tensão de ponto, já avisando, um rolinho desse dá, tá bom? Então, acho bem bacana você ter pelo menos 2 rolos, tá, gente? Sempre quando você for fazer um trabalho novo, você ter em mãos aí 2 rolinhos pra não faltar material, tá bom? Já vou medir aqui pra vocês verem o tamanho que ficou a nossa bolsa. Vou virar aqui. Ela de altura, gente, pegando aqui em cima do fecho, ela ficou com 18 centímetros. E a base ficou com 26 centímetros de comprimento. E quase 13 centímetros de largura, tá? Então ficou um tamanho super bacana. E vou abrir aqui para vocês verem também a parte interna, tá? Que eu coloquei o forrinho lá da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal. É o bolsinho de suede e eu costurei ele, tá bom? Mas eu vou ensinar vocês bem certinho o passo a passo completo. Esse é aquele forrinho que já vem com o passante, mas eu também estou dando essa opção para vocês aplicarem costurando, tá? Ó, para vocês verem. Não fica aparecendo o passante, tá? Eu também utilizei aqui um par de argola articulada e a alça com regulagem, tá? É uma opção maravilhosa que minhas clientes aqui do ateliê amam, porque elas podem regular a alça, tá bom? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natane, seja muito bem-vindo ao canal Nice Crochê. Eu espero muito que você fique aqui comigo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações e sempre ele vai te avisar quando eu postar novas aulas, que são aulas semanais. Então toda semana tem aulas novas aqui no canal. Tá bom? Bem, gente, não esqueçam de, por favor, assistir os anúncios, que isso me ajuda bastante. O YouTube, ele paga os criadores quanto mais anúncios forem assistidos. Então, se vocês assistirem os anúncios, isso me ajuda e me incentiva a trazer cada dia mais aulas para vocês. Vou deixar o link de todos os materiais na descrição, o Instagram também. Me segue também lá no Instagram, @NiceTemCrochê, que eu sempre estou conversando com vocês lá, tirando dúvidas, e a gente pode ficar assim, bem mais próximo. Tá bom? Então, bora pra aula! Então, meninas, vamos lá para os materiais que a gente vai utilizar para nossa bolsa, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse fio que a gente vai utilizar. A primeira vez que eu vou trazer ele aqui para vocês no canal. Esse é o fio Premium da Fiorecer. Eu já uso ele faz muito tempo, inclusive foi um dos primeiros fios Premiums que eu tive contato lá no comecinho. Ele tem 140 metros, 28 milímetros, a agulha indicada é da número 5 até a número 12. E essa cor é a cor 0440 ferrugem, tá? Olha pra vocês verem que lindo essa cor, gente. É um fio que eu gosto bastante, tá? Pra vocês adquirirem, é só vocês entrarem no site, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição também. Caso vocês queiram também comprar pela Shopee, eu vou deixar o link lá da Shopee também, dessa cor maravilhosa. Gente, eu sou apaixonada nesse tom de cor.
Outra coisa que vamos utilizar novamente, gente, é o fecho boca de lobo, tá? Como vocês já sabem, esse fecho é lá da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal. Esse daqui é o de 27 centímetros, tá? E as ferragens dele são na cor dourada. Quando você compra o fecho, já vem com a base, tá bom? Então, não precisa se preocuparem com isso. Então, você comprando o fecho, já vem a base tudo certinho no tamanho exato para vocês utilizarem. E também eu vou colocar uma alça com regulagem também da MM Criações, com a mesma cor de ferragens. E um parzinho de argola articulada. Outra coisa que a gente vai utilizar também, gente, na nossa aula, que é opcional, caso você não queira, não precisa, é o forro lá da MM Criações. Na aula passada eu trouxe o forro novo, mas dessa vez eu quis trazer um forro que eles já têm lá no site, que é o de suede, gente. Ele é bem maciozinho, ó, parece uma cobertinha de tão macio que ele é. E esse é o forro G, tá bom? Caso você vá fazer com o fecho de 22 centímetros, tem que ser o forro M, tá bom? Mas aqui nesse caso é o forro G. Já adianto vocês que a gente vai precisar de linha e agulha para costura, porque a nossa bolsa ela fica um pouquinho mais baixa do que isso. Mas eu vou ensinar bem certinho para vocês como que a gente vai adaptar ela na nossa bolsa e vai ficar um acabamento impecável, tá? Como vocês já sabem, todos esses materiais e outros materiais de muita qualidade vocês vão encontrar no site da MM Criações. Vou deixar o site aqui embaixo e também o meu cupom de desconto, que é na 10, tá? Então, você vai ter 10% no final da sua compra em todos os itens do site. Lá, além do nosso fecho boca de lobo, a alça com regulagem, argola articulada e o forro, vocês vão encontrar também várias abas, algumas outras alças diferentes dessa daqui. O forro também tá em outros tamanhos, como falei pra vocês, e muitos outros materiais de muita qualidade para suas bolsas, tá? Também vou utilizar a nossa agulha número 6, tá? Pro meu fio. Vocês podem fazer aí o teste de qual agulha melhor se encaixa no fio de vocês, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O meu fio de malha que eu acabei de mostrar. E você apoia ele aqui, ó, nessa parte, tá? Da nossa agulha, ó, pra vocês verem como fica bem certinho, nem sobra e nem falta, tá vendo que ele fica bem presinho? Então, é muito bom vocês se atentarem pra isso, só pra vocês verem a agulha número 4, como sobra, tá quase encobrindo aqui essa parte. Então, vocês têm que fazer esse teste pra vocês conseguirem ver qual que é a agulha adequada para o ponto de vocês. Também vamos utilizar fita métrica e marcadores, tá bom? Então, bora pra aula. Então, a primeira coisa que a gente faz, meus amores, que eu já mostrei pra vocês aqui algumas vezes, pra quem já tá acompanhando já faz um tempo aqui no canal já sabe. Inclusive, gente, eu tenho as métricas aqui do canal, mais de 80% das pessoas que acessam os meus vídeos não são inscritos, tá? Então, se você tá assistindo o meu vídeo aí e você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like, que tá bem aqui embaixo, aqui, ó, bem aqui, o joinha, já deixa o seu like, que isso me ajuda bastante, tá bom? Isso me incentiva a cada vez mais trazer aula pra vocês. E não esquece de assistir os anúncios também. Então, gente, como que a gente faz a limpeza? Eu pego um cotonete com algodão e um pouquinho de álcool e vou passando por dentro desses buraquinhos. Eu já fiz toda essa limpeza, tá bom? Então, vocês vão passar aqui por dentro desses buraquinhos, todos os buraquinhos, porque geralmente sai um resíduo preto, tá? Que provavelmente é da máquina, né, que eles utilizam pra fazer essa parte dos furos. Então, vocês têm que fazer essa limpeza, porque senão transfere essa sujeirinha pro fio, tá? Então, pra ficar um acabamento bem bonito, tá? Não ficar sujeira, vocês têm que fazer essa limpezinha, tá? Então, a gente faz essa limpeza tudo bem certinho, pra dar um acabamento impecável pra nossa bolsa, tá? Então, como vocês já sabem, a nossa agulha número 6 não passa aqui por dentro, tá? Então, eu vou pegar a número 4, só pra gente conseguir fazer essa passagem do fio por dentro dela, tá? Outra coisa muito legal, gente, quem já acompanha aqui sabe que eu sou adepta do fio de apoio, tá? O que é o fio de apoio? É um fio, gente, que a gente deixa a mais aqui no nosso início, que a gente utiliza ele pra fazer o fechamento de carreira, e o fechamento da carreira fica impecável, tá? Então, você não consegue ver aonde tá o fechamento de carreira. Se você é nova por aqui, eu vou te ensinar isso hoje.
Outra coisa muito importante que eu quero mostrar pra vocês, aqui. O nosso fio, geralmente, ele vem assim, ó, mais soltinho, tá vendo? O fio de malha da Fiorecer. Então, uma coisa que a gente faz pra não ter perigo é a gente, ó, dar uma puxadinha, tá vendo? Eu puxei ele e esse fio já entrou pra dentro, tá vendo aquelas pontinhas? Já entrou pra dentro. Então, eu sempre dou uma tensionada, tá? Pra fazer o roletê, né? Que é o famoso roletê que a gente tá acostumado, tá? Então, quanto mais estrutura você quiser na sua peça, mais você vai tensionar, tá? Então, aqui também uma dica maravilhosa pra vocês. Então, vamos lá. Vou deixar aqui um pedaço bom, tá bom, gente? De pelo menos 1 metro, 1,5 metro aí, tá? Ó, pra vocês verem. Caso sobre também, a gente pode utilizar depois pra fazer a união, né, do nosso fecho, tá? Então, pode deixar um pedaço bem bacana aí, tá bom? E a gente vai iniciar a nossa base depois do nosso fio de apoio, certo? Então, como eu falei pra vocês, vamos deixar aqui reservado o nosso fio de apoio, tá? Ou fio auxiliar, gente. Eu chamo dos dois, então se eu mudar no meio da aula, não liguem, tá? Se eu falar fio auxiliar ou fio de apoio, vocês vão saber que é disso daqui que eu tô falando. Então, eu reservo aqui e vamos iniciar a nossa aula, né? Passando a base aqui, depois do fio de apoio. Outra coisa, gente, lembrando sempre, tá? De olhar bem o fio, tá bom? Ó, sempre olhar o fio, pra não ter perigo daquela partinha de dentro passar pra fora. Se caso passar pra fora, é só dar uma esticadinha que ele volta no lugar normal. Então, vamos lá. Eu vou fazer carreiras de pontos baixíssimos aqui na nossa base, tá? Então, vou entrar aqui bem no meio, tá? Eu sempre gosto de pegar aqui no meio, no lugar que vocês desejarem. Eu gosto sempre bem no meio. Então, eu puxo aqui o meu fio pra cima, tá? Lembrando que a gente não vai utilizar o fio de apoio, a gente vai utilizar o fio do rolo, tá? Já vou até passar o meu fio pra esse lado de cá, pra mim não me confundir, tá bom? E vamos fazer pontos baixíssimos. Lembrando que a nossa agulha é um pouquinho menor, então vamos dar bastante altura aqui, tá? Pra esses pontos baixíssimos ficarem perfeitos na nossa base, tá? Ó, o fio de apoio a gente consegue ajustar depois, tá? E a gente vai fazendo pontos baixíssimos, entrando em todos os buraquinhos, tá? Fazendo com bastante calma aqui, pra não ter perigo de repuxar a nossa base, tá certo? Então, vou fazer pontos baixíssimos por toda a nossa volta, tá? E eu já volto com vocês quando eu chegar aqui no nosso penúltimo buraquinho. Então, gente, já dei toda a volta aqui, tá? Como falei pra vocês, fazendo pontos baixíssimos. E agora, ó, eu vou fazer aqui o meu penúltimo pontinho, tá? Puxo aqui pra cima. E agora, o meu último ponto, eu vou fazer com o nosso fio de apoio, tá? Eu entro aqui no meu buraquinho e vou pegar o meu fio de apoio, ó. E eu puxo ele aqui pra cima. Agora, eu vou puxar totalmente esse fio aqui. Ficando assim pra fora, tá? Tomando bastante cuidado, tá? Pra não deixar ele tensionadinho. Deixar ele tensionado pra não ficar rebarba. E agora, vamos fazer o nosso pontinho falso. Eu venho aqui no meu primeiro ponto que a gente fez, passo a agulha por baixo das duas alcinhas e eu vou pegar esse meu fio. Pego esse meu fio e trago aqui pra cima. Puxo todo aqui pra essa parte de cima. E agora, como já é, né, o nosso ponto baixíssimo, a gente volta no mesmo lugar que já está saindo esse fio. Então, eu viro aqui a minha peça, entro no buraquinho correspondente e vou puxar esse meu fio aqui pra trás. E puxo tudo novamente. E como eu já comentei com vocês, o fio de apoio e o fio do rolo serve pra gente puxar e acertar essas laçadinhas, tá? Pra vocês verem, essa é a nossa primeira carreirinha. E agora, a gente vai fazer os pontos baixos na nossa base. Então, pessoal, fiz daquele jeitinho que eu falei pra vocês, tá?
Pontos baixíssimos, agora vamos dar sequência aos nossos pontos baixos. Como que vai ser a nossa sequência aqui de pontos baixos? Eu não vou precisar nem separar aqui, tá, gente? Não vou deixar marcador, porque a gente vai fazer uma sequência só. Só vamos mudar aqui nessas duas partes, tá? Ó, a gente vai fazer uma sequência de um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Por toda a nossa volta. Mas a gente precisa de números múltiplos de 3. Então, para dar certo aqui no meu caso, na minha base, aqui, ó, nessa parte reta, nas duas partes retas, vai ter um momento que a gente vai fazer, em vez de a gente fazer um ponto sozinho, um aumento, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, tá? Uma vez só. Vou fazer 2 pontos sozinhos e depois um aumento. Daí continuo, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, vamos lá. Já vou fazer essa sequência, tá? Que eu falei pra vocês, aqui na minha chegada já, tá? Então, aqui eu entro com a minha agulha. Vamos só ver se não tá no mesmo lugar, né? Porque eu não posso... tá no mesmo lugar. Se eu começar o ponto aqui, ó, o fio vai puxar pra fora. Então, eu vou vir, ó, um à frente, tá? Vamos arrumar o pontinho aqui. Então, eu venho aqui, ó, nesse buraquinho de cá. Puxo o meu fio, vamos tomar cuidado pra não pegar o fio de apoio. Subo aqui e faço um ponto. Tá? Lembrando de fazer bem soltinho. Caso você não consiga fazer soltinho, né? Porque a gente tá usando uma agulhinha menor, você pode manter aqui, ó, a agulha número 6 nessa parte de cima aqui, ó. Daí, como que você faz? Você vai entrar no espaço, vai pegar o fio com a agulha menorzinha, tá? E você vai fechar aqui com a agulha número 6. Dessa forma, aqui essa parte da laçada de cima fica bem certinho, tá? Então, aqui, ó, eu vou continuar fazendo com a minha agulha aqui menorzinha. Então, como eu falei pra vocês, aqui nessa parte, nas duas partes retas, a gente vai ter que fazer desse jeito. Fiz aqui 2 pontos sozinhos e um aumento, tá? Vou fazer aqui um aumento no meu próximo. E agora eu vou continuar com essa sequência. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Quando eu chegar aqui novamente nessa parte aqui, tá? Pode ser em qualquer lugar, mas geralmente a gente faz mais no meio. Eu volto com vocês. Mas aqui essa sequência não muda. Então, pra vocês verem, fiz aqui até a parte reta novamente. E como falei pra vocês, aqui a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, tá? Somente essas duas vezes, ó. Fiz 1 e 2. E agora eu vou continuar com a minha sequência de um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho, tá? Agora não muda, tá bom, minha gente? A gente vai dessa forma até a gente chegar aqui. Então, meus amores, já dei toda a minha volta aqui, tá? Então, pra vocês verem. Agora, eu vou fazer aqui meu último ponto e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra conseguir pescar o fio de apoio. Ó, eu entro no meu espacinho, laço o meu fio aqui do rolo, mas eu vou finalizar com o meu fio de apoio, tá? Então, eu puxo aqui, passo tudo por dentro e eu já puxo. Essa é sempre a mesma ciência, tá? Dessa forma, ficamos com o nosso fio de apoio aqui. Ó, pra vocês verem, como eu falei pra vocês, como eu expliquei, somente aqui no início e uma vez aqui que a gente vai fazer 2 pontos sozinhos. Aqui, naturalmente, ficou com 2 pontos sozinhos na sequência. Mas mesmo assim, vocês têm que fazer aqui, né, que eu comecei, e um aqui, pra ficar certinho com 69 pontos. Porque é múltiplo de 3, né? Outra coisa também, ficou muitos pontos, ficou emborcado, ficou com excesso. Reparem que meu fio tá bem tensionado, tá? Pra ficar bem certinho os pontos aqui. Mesmo que você tensione o seu fio, ele não fique bom, né? Os pontos nessa base, você vai ter que fazer diminuições, tá? Vai ter que diminuir a quantidade de pontos, mas lembrando que tem que ser múltiplos de 3, tá? Então, ó, viro aqui a minha base e vamos fazer o fechamento. Eu vou vir primeiro, ó, nesse nozinho que a gente tem atrás, tá vendo que no ponto... No avesso, a gente tem as duas perninhas e temos aqui o nosso ponto. Eu vou entrar primeiro nesse nozinho aqui, ó. Passo a minha agulha aqui, pra depois eu passar naquela laçada aqui, no meio das duas laçadinhas. E agora eu puxo todo esse meu fio aqui pra trás, certo? Então, pra vocês verem. Aqui fica o fechamento da nossa carreira, tá? Deixa eu só medir pra vocês quanto que ficou a nossa base fazendo desse jeito. A minha base ficou aqui com... quase 27 centímetros, ó, pra vocês verem.
quase 27 centímetros. E de largura, ela ficou com quase 14 também centímetros de largura, tá? E agora vamos dar sequência ao nosso trabalho. Outra dica muito importante aqui para vocês não se perderem. Quando a gente faz o nosso acabamento e a gente vai iniciar uma nova carreira, sempre esse fio que está aqui acima, o fiozinho que está acima, tá vendo que tem um aqui embaixo e um em cima. O de cima sempre vai ser o fio de apoio. Então, esse fio a gente não trabalha com ele, porque pode ser que você se empolgue quando você vai ver, você fez a carreira inteira com esse fio. Mas é sempre o fiozinho de baixo, tá? Então, vamos lá para nossa primeira carreirinha aqui. A nossa primeira carreira vai ser uma carreira de pontos baixos, tá? Um ponto baixo simples. E agora eu já posso pegar aqui a minha agulha número 6. Aonde que a gente vai pegar? Lembra daquele nozinho que a gente pegou para fazer o acabamento? A gente vai pegar esse nozinho e a alcinha de trás, tá? Então, vamos pegar 2 alças. Ó, para vocês verem. Vou vir aqui nesse aqui que a gente já fez o acabamento, ó. Pego a alcinha de trás e o nozinho que falei para vocês. Laço o meu fio, puxo pra frente e faço o meu primeiro ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Pega a alcinha de cima e o nozinho aqui de trás. Laço aqui o meu fio, né? Aqui atrás, puxo, dou uma alturinha e faço o meu ponto baixo. Lembrando que os fios, né? O fio do rolo e esse fiozinho de apoio aqui a gente consegue ajustar as laçadas. Agora vai ser um trabalho só, tá bom? Ponto sobre ponto por toda a nossa volta, tá? Agora aqui não tem mais aumentos. Vamos fazer esses pontinhos aqui. E na hora de subir a nossa trama, eu já volto com vocês. Já dei toda a minha volta aqui, minha gente, tá? Por toda a nossa carreira. E aqui vamos fazer aquele mesmo fechamento que já comentei com vocês. Vamos ver no último espacinho aqui, vamos fazer, ó, o ponto. Pegando, iniciando o nosso pontinho com o fio do rolo, mas a gente vai finalizar com o fio de apoio, tá? A gente puxa tudo aqui pra fora. Dá uma olhadinha aqui, justo, ó. Puxa o fio do rolo, dá uma ajustadinha. E agora vamos fazer o mesmo fechamento. Pegando aqui as 2 alcinhas de cima, tá? Cuidado pra não pegar aqui embaixo, porque esse pontinho aqui corresponde com um ponto baixo. Então, eu venho aqui de trás pra frente, pego a minha agulha, passo tudo aqui pra trás, volto no meu nozinho, tá? Ó, aquele mesmo nozinho, pra sair bem no meio do nosso ponto, e puxo o meu fio aqui. Todo pra trás novamente. Tá? E fica assim a nossa primeira carreira, tá? Lembrando que essa carreira é a primeira carreira de preparação que eu sempre gosto de fazer. Ó, fica bem certinho. Belezinha? Então, vamos agora para nossa trama. A nossa trama, a gente não vai pegar ponto baixo centrado, a gente sempre vai pegar, ó, aqui entre os pontos, tá? A gente sempre tem esses buraquinhos. A gente sempre tem esses buraquinhos aqui, né? Os espacinhos entre os pontos. E é nesse espaço que a gente vai trabalhar, tá? Então, vamos lá. Pego aqui meu fio, passo aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. No próximo, vou fazer mais um ponto baixo, tá? Agora, eu vou pegar a minha agulha e vou voltar bem embaixo desse ponto que a gente acabou de fazer. Eu volto aqui com a minha agulha. Agora, a gente vai tomar cuidado para não trazer esse fio do lado avesso para frente. A gente sempre, ó, quando você for pegar, você pega com o gancho, ó, encostando nessa parte do avesso, que o lado direito já vem para frente, tá? Então, eu dou uma alturinha aqui, ó, para vocês verem, eu tenho que puxar. E agora, eu vou vir no próximo ponto. A gente trabalhou aqui, né, nesses 2 pontos aqui, eu tenho que vir nesse próximo, tá? Toma cuidado para não vir aqui, que senão vai ficar ponto a mais e vai ficar como aumento. E não vai ficar certo, tem que ser ponto certinho. Eu vou vir aqui nesse espaço do meu ponto, mas eu não vou pegar aqui, eu vou pegar, ó, bem embaixo do ponto, tá? Sem laçar a agulha, só vou colocar a minha agulha aqui embaixo, vou laçar o meu fio novamente, de forma que venha o lado direito pra frente, dou uma altura aqui e fecho esses meus pontos. Ó, pra vocês verem. Tira tudo junto, tá? Ó, pra vocês verem como fica bem bonito. Tá?
Agora, vamos continuar. Sempre vai ser 2 pontos baixos, tá bom? E, ó, pra vocês verem aqui, o nosso ponto ficou em cima daquele de baixo. Então, é nesse aqui que a gente vai trabalhar. Toma cuidado pra não fazer no espaço 2 vezes. Então, agora, no próximo, eu faço aqui, ó. 1 e 2. Não precisa se preocupar muito do lado avesso do ponto baixo, porque ele vai acabar ficando escondidinho. Então, não tem tanta preocupação. É mais esse pontinho aqui, fantasia, que a gente tem que tomar cuidado. Novamente, volto aqui embaixo desse meu ponto, o primeiro pontinho, né? A gente fez 2, o primeiro eu volto aqui com a minha agulha, ó. Giro a minha agulha, venho aqui atrás, dou uma giradinha no meu fio aqui, tá? Pra pegar o lado certo, ó. Pro lado direito, vim pra frente. E vou descer aqui embaixo, tá? Lembrando que esse espaço já foi trabalhado, tá? O nosso ponto tá aqui. Então, não é nesse espaço, é neste daqui, ó. Tá? Venho embaixo do meu ponto baixo, laço o meu fio aqui. Dou uma alturinha, laço o meu fio e tiro essas 3 laçadas que eu estou com ela na agulha, tá? Não se preocupem se caso ficar algum buraquinho, porque depois a gente vai voltar trabalhando nesse espaço de novo, tá? Então, essa é a sequência, tá? Lembrando sempre de ser 2 pontinhos aqui, ó. Sempre 2 pontos. A gente sempre vai voltar no primeiro ponto baixo que a gente fez na parte de baixo, tá bom? Aqui entre as carreiras. E depois, a gente vai vir no próximo pontinho, ó, embaixo do ponto, tá certo? Então, vou dar a volta, tudo bem certinho, já volto com vocês. Então, meus amores, cheguei novamente aqui, né, no início, né, encontrando no início. Bom, vai ser a mesma coisinha aqui no começo, né? Laço meu fio, giro aqui meu fio pra vir um lado direito pra frente, ó. Desço aqui no espacinho que ficou, né, que eu preciso descer, como eu falei pra vocês, múltiplo de 3 vai dar certinho. Laço meu fio e subo aqui em cima, ó. Veio do lado avesso, eu volto tudo de novo pra ficar bem certinho, ó. Aí, subiu certinho. Eu fico com as 3 laçadas na agulha. Agora, eu deixo o meu fio do rolo e pego o meu fiozinho de apoio pra tirar aqui essas 3 laçadinhas todas juntas, tá? E agora, puxo tudo pra trás, da mesma forma que a gente já estava fazendo. E esse vai ser o fechamento que a gente vai fazer em todas as nossas carreiras, tá? Então, ajusto aqui, tudo certinho, e faço o mesmo fechamento, vindo aqui nessas alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente. Levo pra trás, ó. Viro aqui meu trabalho. E vou pegar aqui a alcinha, ó, o nozinho e a alcinha, tá? Uma dessas alcinhas que ficou ali atrás, não sei se vocês viram, é a alcinha do nosso ponto esticadinho aqui, certo? Caso você queira passar por dentro de todas as alcinhas, não tem problema também. Ó, pra vocês verem como que fica bem bonito. Agora eu vou mostrar pra vocês a próxima carreira, e essa próxima vai ser igual a todas as outras, tá? Vocês vão fazer da mesma forma. Tecnicamente, a gente já entraria, ó, no primeiro ponto que a gente fez. Lembra que a gente iniciou aqui, ó, com esse ponto baixo? A gente fez o fechamento aqui? Então, eu não vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Nesses 2 aqui, tá? Eu vou pular esse do meio, porque esse daqui vai ser o espaço que a gente vai voltar e fazer o ponto aqui, tá? Então, eu venho aqui, porque como são 2 pontos baixos, então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 pontos. Vou voltar aqui, né? E na hora de descer, eu vou voltar sempre no ponto baixo, tá? Então, por isso que a gente pula esse primeiro. Então, eu venho aqui, ó. No próximo, no lugarzinho que eu falei pra vocês. Pego o fio do meu rolo, puxo aqui e já faço o meu primeiro ponto baixo. No próximo, mais um pontinho baixo, tá? E continua a mesma coisinha. A gente vai entrar aqui, ó, embaixo, né, do nosso pontinho, do primeiro ponto baixo que a gente fez, ó. Volto aqui. Tomando bastante cuidado, tá? Pra não vir o lado do avesso, sempre o lado direito, tá? Também vamos tomar cuidado pra deixar, ó, essa laçada sempre
Aqui, ó, tá vendo que ela tá chegando bem aonde tá meu ponto baixo? Eu não posso deixar menos, porque senão vai repuxar meu ponto. Então, eu puxo aqui minha laçadinha, dou uma olhadinha, desço aqui embaixo, tá? Ó, pra vocês verem. Aqui a gente tava descendo aqui embaixo, né? Mas aqui eu vou entrar aqui, ó, bem no lugar que já tá essa perninha desse ponto nosso. Bem aqui no meio. Eu entro aqui embaixo, laço o meu fio, ó. Como eu falei pra vocês, vamos deixar aqui o avesso pra trás e fecho tudo junto, tá? E essa vai ser a sequência. Os 2 pontos baixos. Volto aqui no primeiro ponto baixo, embaixo do primeiro ponto baixo, tomando cuidado para não vir o lado avesso para frente. Vejo se a laçada tá certinha aqui, né, que eu preciso. E vou entrar embaixo do meu ponto baixo da outra carreira, né, da carreira anterior. Laço o meu fio, opa, pra vocês verem como a gente sempre tem que tomar cuidado, tá? Laço aqui o meu fio, né, aqui embaixo. Vamos ver bem certinho aonde tá aqui o lado avesso do lado direito. Dou altura e fecho aqui tudo junto, tá? Importante também a gente dar uma altura bem bacana aqui em cima. Não pode ser muito pouca altura, que senão não vai subir essas carreiras, sempre vai ficar do mesmo jeito. Quanto mais altura, mais bonito fica, tá certo? Então, vai ser essa sequência, tá? Por toda a nossa volta, a gente chega aqui, a gente faz o mesmo fechamento. Na volta, a gente não vai entrar no nosso primeiro ponto baixo, a gente sempre vai vir um adiante, tá? Porque aqui vai ficar bem certinha a saída, ó, depois vai ficar assim, ó. Bem certinho a contagem certa. E os nossos pontos vão começar a ir pra diagonal, tá? Vai ficar bem bonito aqui, tá? Ó, pra vocês verem, não fica um ponto muito molinho, tá? Porque como eu falei pra vocês, eu deixei bem tensionado o fio. Caso você não esteja tensionando muito o fio e queira mais estrutura, você pode fazer todo esse trabalho, só que em vez de pegar nas alcinhas de cima, você pode pegar no ponto baixo centrado, tá? Que vai dar um pouquinho mais de estrutura para sua peça. Para mim tá perfeito da forma que já está ficando aqui, tá? Então a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, vamos subir aqui todas as carreiras. Não vou dar uma quantidade certa de carreira para vocês agora, né? Porque eu vou subir ainda, mas eu vou ficar mais ou menos aí com 14, 15 centímetros. Quando eu tiver mais ou menos essa quantidade de centímetros de altura aqui, eu já volto com vocês para mostrar tudo bem certinho, o forro e também a aplicação do fecho. Pessoal, já subi aqui a nossa bolsa, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 carreirinhas aqui do nosso pontinho, tá? Outra coisa muito interessante, muito importante que eu tenho que falar pra vocês. Quando eu estava na metade da nona carreira, essa daqui, acabou meu fio. Daí que eu abri o outro rolo, tá? Então, é uma bolsa que é bem econômica, mas caso você queira que ela fique somente com um rolinho, você pode utilizar o fecho boca de lobo de 22 centímetros. Mas também tem o fio Lotus da Fiorecer, que ele tem uma metragem maior, então rende mais também, tá? Não, tá um pouquinho longe que eu quero fazer um teste com vocês, né? Que eu falei pra vocês que eu tinha subido a carreira com o fechamento com o fio de apoio. E eu quero que vocês olhem e me digam qual é o lado da emenda. Ó, os dois lados pra vocês verem. De novo, vou virar de novo pra não entregar ainda. Pra vocês verem. E por incrível que pareça, este lado é o lado da emenda. Olha, gente, como fica bem bonito. Depois que você vê o fio aqui atrás, você pode até ver alguma variaçãozinha. Mas fica impecável esse acabamento, tá? Então, vamos lá. Vou tirar aqui as medidas pra vocês conseguirem ver. Aqui ficou com 14 centímetros, como eu já tinha mencionado com vocês. Que ficaria mais ou menos com esse tamanho. Tá? Por que que eu fiz 14 centímetros? Porque como o nosso fio é um pouquinho mais grossinho, a gente vai ter que fazer 2 carreiras de pontos baixos ainda, tá? Então, por isso que a gente faz essa quantidade de pontos, tá? Também a gente não quer uma bolsa muito alta, né? As bolsas com fecho boca de lobo já ficam mais baixinhas. Então,
eu fiz essa quantidade de pontos, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui minha carreira de ponto baixo. Já fiz o arremate aqui tudo bem certinho. E agora eu vou fazer os meus pontinhos, tá? Aqui vai a critério, gente, porque o nosso fecho vai ficar bem em cima, ó. A gente vai fazer a costura por fora. Então, eu vou fazer essas duas carreirinhas, tá? Então, você pode tanto pegar as duas alcinhas ou pegar somente uma alcinha, tá? Vou pegar aqui as minhas duas alcinhas, tá? Pra dar mais sustentação, principalmente pro nosso fecho. Subo aqui e faço o meu primeiro ponto. E vamos fazer ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas, tá? Por toda a nossa volta, tá certo? Quando eu fizer a primeira, eu já volto com vocês aqui. Cheguei aqui no meu último pontinho, tá? No último espacinho, e vai ser a mesma coisa, tá, gente? O mesmo fechamento. Inicio meu ponto baixo com o fio do rolo, e agora eu vou pegar aqui o meu fio de apoio, tá? Puxo tudo pra fora. E agora, vamos fazer o acabamento aqui pegando as nossas duas alcinhas. Levo aqui pra trás, ó. E volto no espacinho aqui. Tá? Vai ser o mesmo fechamento que a gente já tá utilizando. Agora, eu vou fazer a minha outra carreirinha de ponto baixo, tá? A minha próxima e última carreira de ponto baixo, tá bom? Da mesma forma que eu acabei de mostrar pra vocês. Quando a gente completar as duas, eu volto com vocês pra gente dar início ao nosso forro. Fiz aqui as nossas carreirinhas, como eu falei pra vocês, tá? Agora é só fazer o arremate, tá bom? O arremate vai ser o mesmo pros dois fios, tá? Vou fazer aqui com o fio que a gente fez as nossas carreiras, depois vocês vão arrematar também da mesma forma o fiozinho de apoio, tá? Eu só vou passar aqui, gente, por dentro de alguns buraquinhos, um arremate bem simples. Mas eu vou trazer ele aqui, ó, bem aqui na carreira de baixo. Por quê? Porque depois, quando a gente for fazer a costura do nosso forro, vai esconder aqui essas pontinhas, tá? A costura do forro a gente vai fazer entre essas duas carreirinhas aqui. Então, se eu fizer o arremate aqui nessa parte de baixo, não vai aparecer, certo? Então, eu passo aqui por nessas perninhas do ponto, tá? Tomando cuidado pra não aparecer lá na frente, ó. Passo aqui, vou dar um pinguinho de cola, vou mostrar pra vocês a cola que eu uso. Eu uso aqui a Pega Mil, tá? Já tá no fim da vida, comprar uma cheinha depois, mas essa colinha que eu uso é uma cola bem boa, não é cara. Você compra um tubinho desse daqui, se você só for utilizar pra fazer arremate e união de fio, vai durar uma vida, tá? Então, é essa colinha que eu uso aqui pra fazer os meus arremates. Então, depois que eu passar aqui todo o meu fio, eu vou deixar um pedacinho, eu vou dar um pinguinho com aquela cola ali que eu mostrei pra vocês, tá? E daí é só cortar o excesso e vai ficar bem presinho, tá? Vou terminar aqui esse arremate, arrematar também o fio de apoio e já volto com vocês. Já fiz aqui o arremate, ó. Colei tudo bem certinho com a cola. Cuidado pra não deixar escorrer, tá? Deixa eu tirar aqui as medidas pra vocês verem que tamanho que ficou com os pontos baixos. Ó, com os pontos baixos ficou com quase 17 centímetros. Como eu já tinha falado pra vocês, que sempre sobe um pouquinho, tá? Ficou bem bacana. E é uma bolsa leve, gente, que o fio Prêmio da Fiorecira é bem levinho, tá? Então, vamos lá pro nosso forro, gente, que eu sei que tem muita gente que tem medo aí, principalmente de costura. Mas eu vou mostrar pra vocês de um jeito de vocês perderem esse medo. Chega, pega aqui na minha mão e vambora. Pra começar, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é, ó, virar todo o meu forro pra parte de dentro. Tá vendo? O forro da MM Criações vem esses passantes aqui, tá? Pra gente fazer a costura com o ponto baixíssimo, mas hoje a gente não vai usar essa parte aqui, tá? Já tem aula aqui no meu canal ensinando bem certinho essa parte. E eu vou colocar esse forro aqui dentro da minha bolsa, ó.
aonde eu vou fazer a nossa costura. Pra vocês verem aqui. Se eu só aplicar aqui, ó, vai ficar mega ensacado. Tá dando pra ver? Que vai ficar bem ensacado? E eu não quero isso, eu quero um forro bem certinho dentro da minha bolsa. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou medir o quanto que eu vou diminuir. Ó, aqui, no meu caso, eu vou respeitar, ó, um limite aqui um pouquinho acima do bolso, tá? No nosso caso aqui, como o nosso forro vai ficar aqui, ó, entre as nossas carreiras. Como eu falei pra vocês, ele vai ficar aqui, ó, entre as carreiras, as duas carreiras de ponto baixo. Então, ele vai ficar pra baixo, tá? Então, ele vai ter um espaço acima e também depois vai vir o nosso fecho, né? Então, eu vou respeitar somente a parte do bolsinho, ó, pra vocês verem. Só essa partinha aqui, ó, bem pouquinho. Dá pra ver? Então, agora a gente vai dobrar todo o nosso forro e vamos deixar desse mesmo tamanho, tá? Então, eu dobro aqui, ó. Vai ficar bem bacana. Nada do céu, tô com medo disso daqui desmarcar. Pode pegar o ferro de passar e passar em cima que ele vai fazer automaticamente um vinco, tá bom? Dá pra vocês verem. Se você medir certinho, vai ficar bem belezinha, tá? Não quero fazer o vinco com o ferro de passar. Então, alfinete, que vai ser o meu caso aqui, que eu só vou colocar alguns alfinetes aqui, só pra gente conseguir visualizar aqui, tá? Fiz o vinco aqui com o ferro de passar, tá? Pra vocês verem, é um vinquinho aqui que só fica pra vocês conseguirem ver certinho aonde a gente vai fazer a costura, tá? Não é muito, é só pra não desdobrar aqui, porque querendo ou não, como é um forrinho mais peludinho, ele é liso, tá? Então, vamos lá. Agora é a hora de eu colocar isso daqui dentro da minha bolsa. Mas, primeiro de tudo, eu vou olhar aqui o que que eu sempre faço. O bolsinho sempre fica para a parte de trás. A parte de trás, mesmo sendo invisível, a gente vai deixar pro lado de trás, tá? Então, vai ficar aqui o nosso forrinho. Mas precisamos demarcar aqui com a nossa bolsa o local ideal, tá certo? Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso apertar aqui, ó, bem no meio, de modo que fique um vinco bem no meio da nossa base, ó. Nossa base retangular, o vinco fica bem no meio. Base retangular, vinco no meio. Dessa forma, eu vou conseguir encaixar, ó. A gente tem que ver se tá bem certinho no meio. Eu vou conseguir encaixar essa parte aqui, ó. Tá vendo a parte do forrinho do avesso? A gente encaixa bem aqui dentro. Então, eu vou abrir aqui o meu forro. Lembrando que o bolsinho vai ficar na parte de trás, tá? E, ó, já coloco aqui a parte da costura no meu vinco. E esse lado de cá, a mesma coisa, tá certo? Outra coisa muito importante, caso você esteja vendo essa aula e você está fazendo outra bolsa. Se o seu ponto, se a sua trama for vazada, corte o excesso, tá? No nosso caso aqui, é uma trama bem fechadinha, bem estruturadinha, então não vai ter essa necessidade, ok? Então, vamos lá. E agora, Nau, o que que eu vou fazer? Você vai pegar o alfinete. Agora é a hora do alfinete. Mas primeiro, a gente tem que olhar bem certinho aonde a gente vai fazer a nossa costura. Como falei, a gente vai fazer a nossa costura entre as nossas carreiras. Opa! Aqui entre as nossas carreiras. Então, eu não posso tapar esse lugarzinho. Então, eu vou ficar aqui, ó, na parte das perninhas do nosso ponto baixo. Tá vendo? Então, vou virar aqui. O meu vinco está bem aqui. E o meu forrinho está aqui, ó. Então, eu tenho que deixar esse espacinho fora, certo? Então, eu vou começar a colocar os alfinetes com bastante calma, tá? E isso daqui, gente, vai servir para ajudar vocês na hora da costura,
aqui. Vou passar os alfinetes em toda a minha volta, tá? Vou começar aqui sempre pelo cantinho, que é onde eu sei que eu preciso ficar com o meu forro. Ó, e a mesma coisa, tá? A mesma alturinha que a gente vai colocar dos dois ladinhos, ok? Então, vou passar o alfinete aqui em toda a minha volta e já volto com vocês. Já alfinetei tudo aqui, tá? Pra vocês verem, coloquei o alfinete tudo bem certinho. Como fica aqui a parte de baixo, tá? Fica um pouquinho ensacadinho aqui embaixo, gente, porque é um forro G, então ele é mais alto do que os outros. Mas não me incomoda nem um pouquinho. Caso você prefira passar os passantinhos aqui com ponto baixíssimo, vai ficar mais ensacado do que isso, mas também é mais fácil. Como eu vou colocar o fecho pro lado de fora, então vai aparecer toda essa parte aqui. E algumas crocheteiras se incomodam com aquele passantinho aqui no nosso trabalho, então por isso que eu gosto de costurar. Então vamos lá. Vou pegar aqui a minha agulha, tá? Dei um nozinho, peguei uma agulha bem grande, inclusive, pra vocês conseguirem ver bem certinho. Ó, vou vir aqui no cantinho, tá? Sempre gosto de começar pelo cantinho, deixa eu aproximar pra vocês conseguirem ver. Sempre gosto de começar pelo cantinho. E como que a gente faz? Eu nunca começo diretamente no forro, porque aqui vai ficar o nozinho. Então, eu venho aqui, ó, onde estão meus pontos, tá? Uma forma bem bacana de você costurar o seu forro e também ficar mais firme é você atravessando os pontos. Como que eu faço isso? Então, você só tem que se preocupar aonde vai sair a sua agulha. Eu vou colocar, ó, mais ou menos no meio das perninhas, tá? A gente tem as perninhas do nosso ponto, vou colocar mais ou menos no meio. Ó, aí agora eu vou dobrar aqui pra vocês conseguirem ver. Eu coloco aqui no meio e eu tenho que só me atentar aonde a minha agulha tá saindo, tá? Ó, ela não pode pegar essa parte da frente, tá vendo? Que a gente tem aqui as perninhas do nosso ponto. Ela sempre tem que sair bem no meio, porque se sair aqui nas perninhas, vai aparecer a costura. Então, eu coloco aqui a minha agulha. E o que a gente tem que fazer é só se atentar como que a gente vai transferir esse fio lá pra trás. Eu coloco o mais próximo possível de onde já está saindo a nossa linha, ó. Tá vendo que ela tá saindo aqui? Eu vou colocar o mais próximo possível para não aparecer. Outra dica muito legal é que você não vai sempre transferir a sua agulha para trás com ela reta. Você sempre vai dar uma inclinadinha, dessa forma ela caminha um pouquinho mais aqui no comprimento, né, no espaço que a gente precisa de costura. Se eu for fazer assim, gente, vai demorar muito. E não tem necessidade também, dessa forma já fica bem preso. Então, ó, eu dou uma inclinadinha e forço aqui a minha agulha, tá? Ó, até ela sair aqui no forro novamente. E aqui eu vou puxar tudo pra cá, tá? Outra coisa muito legal também, uma coisa que vocês têm que se atentar, é não pegar muita linha, principalmente se você é iniciante nessa parte de costura, porque a linha dá nó, e se você não conseguir né, desfazer o nó, você vai ter que cortar esse fio e começar tudo de novo, tá? E aqui, gente, é a mesma ciência também, a gente sempre vai pegar, ó, bem próximo de onde já está saindo o nosso fiozinho, tá? Ó, eu coloco bem pertinho e eu também dou uma inclinadinha, certo? Ó. Aqui, mas eu tenho que me atentar, como eu falei pra vocês, aonde vai sair a minha agulha, tá? Ó, pra vocês verem. Ela ia sair na perninha que eu falei pra vocês que não é bacana sair, ó. Então, eu coloquei a perninha um pouquinho pro lado aqui pra dar passagem pra minha agulha. Tá um pouquinho difícil pra mim fazer essa costura por conta do tamanho da agulha, mas vocês vão utilizar uma agulha bem fininha, tá? Pra fazer esse trabalho que é super, hiper, mega delicado. Então, aqui continua sendo a mesma coisa. Eu vou entrar no meu espacinho aqui, aonde a gente já fez. A gente já trouxe a nossa agulha pra trás, mas vou trazer o mais próximo possível do pontinho e vou dar uma inclinadinha pra ele vir aqui pra trás, ó.
pra vocês verem. E agora, eu puxo tudo novamente, tá? E assim, a gente vai caminhando. Conforme a gente vai fazendo a costura, a gente já pode ir soltando aqui os alfinetes, tá? Mas esse é um processo bem delicado, um processo que exige muita atenção, mas também não é difícil, gente. Principalmente porque a gente já alfinetou, a gente já mediu tudo bem certinho, agora é só costura, tá? Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Por toda a minha volta aqui. E é sempre do mesmo jeito. Só tomar cuidado aonde está saindo a minha agulha e sempre dar uma inclinadinha, ó, pra vocês verem. Tava saindo lá naquela perninha que não é pra sair. Então, eu abro aqui espaço ou arrumo outro lugar pra mim sair com esse fio. Ó, pra vocês verem, sempre no lugar que a gente precisa, tá? E sempre olhando pra esse lado de cá, gente, pra não ter perigo de ficar aparecendo a linha aqui na parte da frente da nossa bolsa, tá? Vou dar toda a volta aqui fazendo a costura. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Fiz toda a nossa costura aqui, como eu falei pra vocês, ó. Toda a minha volta. E ó, pra vocês verem como fica bem firme, tá? Ó, tem até um alfinete aqui ainda. E como falei pra vocês, não fica aparecendo nenhuma linha aqui nessa parte da frente, ó, pra vocês verem como fica bem bonito. Agora, a gente vai começar a aplicação do fecho, tá? Mas primeiro eu vou fazer aqui um nozinho de tecelão. Pra quem não sabe, gente, eu pego aqui bem no pezinho, quase perto do forro, ó. Eu pego aqui, ó, um pedacinho aqui, fico com uma laçada na agulha e eu vou passar 2 vezes por dentro dessa laçada a minha agulha, ó. 1 e 2. E eu só puxo aqui e já fica bem firminho, tá? Pode dar mais alguns nós aí, se for da vontade de vocês. Então, meus amores, cortei aqui a minha linha, tá? Ó, pra vocês verem como fica bem certinho o nosso forrinho. Como falei, a gente só respeitou aqui a parte do bolsinho, tá? Pode ser que fique aí no seu caso, no mesmo do meu, que fica um pouquinho sobrando aqui embaixo, mas é por conta da parte de baixo mesmo, tá? Então, vamos lá para agora a parte da aplicação do nosso fecho, tá bom? Antes de tudo, gente, eu preciso explicar para vocês como que é que a gente coloca esse fecho. A primeira coisa de tudo, a gente tem que contar quantos pontos a gente tem na nossa bolsa, né, em toda a nossa volta. Aqui a gente já sabe que são 69, e temos que contar aqui, ó, quantos furinhos a gente tem no nosso fecho, tá? Uma coisa que sempre vocês confundem e eu sempre explico pra vocês quando me mandam mensagem no direct. Ou comentam aqui embaixo. Não é porque no meu caso a compensação de pontos eu tenho que fazer na parte de crochê ou no fecho, que no caso de vocês vai ser a mesma coisa. Sempre quando vocês forem fazer essa aplicação, vocês têm que fazer essa contagem pra gente ver aonde tem mais pontos, tá? No meu caso, como falei pra vocês aqui, a gente tem 69 pontos, tá certo? E no nosso fecho, aqui, eu contei dos 2 lados. Cada lado tem 45 furos, então, no caso, temos 90 furos. Então, aqui no meu caso, o meu fecho tem mais. Então, se o meu fecho tem mais, eu tenho que compensar o tamanho da minha bolsa pra igualar, tá? Então, se fosse ao contrário, na parte de crochê tem mais, então eu teria que trabalhar mais vezes, o que tiver mais você trabalha mais. Teria que trabalhar mais vezes na parte de crochê para compensar o tamanho do fecho, tá? Para compensar e ficar o mesmo tamanho, tá? Então, é o seguinte, como falei para vocês, 45 buraquinhos em cada lado, totalizando 90, e temos 69 ali, né? Nesse caso, a gente tem que fazer 21 compensações, tá? Então, você subtrai um valor, esse número do outro, pra gente ver quantas que a gente tem que fazer, tá? Então, eu sei que eu tenho que fazer 21 vezes. Outra coisa muito importante, pega um pedacinho de papel e uma caneta pra vocês conseguirem marcar aí, tá? Essa compensação.
Ó, tô aqui com o meu bloquinho da Fiorecer, que veio na minha caixinha de recebidos. Se você não viu, corre no canal. O último vídeo foi o vídeo de recebidos da Fiorecer. Então, eu tenho 21 compensações. Que eu sempre deixo bem anotadinho, tá? Então, eu tenho que anotar a cada compensação que eu vou fazer. Toda vez que eu fizer uma, eu anoto aqui no meu papel, tá? Vou fazendo aqueles quadradinhos assim, ó. Sabe? Que a gente faz assim e quando fecha totaliza 5. Então, eu vou fazer essa figurinha aqui pra mim não me perder, porque eu tenho que fazer certinho, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, vai ser colocar o meu marcador bem... Vou utilizar 2 marcadores aqui. Vou colocar o meu marcador bem aqui aonde a gente fez a divisa. Lembra que a gente fez a divisa? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui mais ou menos na divisa desse lado e deste lado a mesma coisa, tá? Por que que eu faço isso? Porque o nosso fecho, ele é dividido em 2, certo? Então, como ele divide em 2, eu tenho que fazer isso, tá? Pra ficar aqui bem certinho. Eu vou abrir aqui, tá? Pra vocês conseguirem ver, ó. Vou colocar mais ou menos aqui, tá certo? Ó. E eu sei que eu tenho que fazer 21 compensações, tá? E eu deixo aqui esse marcador pra mim não ter perigo, tipo, de virar aqui o fecho e ficar errado. Porque eu tenho que acompanhar o tamanho do meu fecho, como já expliquei pra vocês. Pra ficar bem certinho, certo? Outra coisa também bem bacana, eu já ensinei pra vocês no canal como colocar esse fecho por dentro e também por fora. Hoje, no meu caso, eu vou colocar por fora, tá? Mas caso você queira colocar por dentro, é a mesma ciência, tá bom? Da parte da compensação, você só tem que calcular e no vídeo também da bolsa rendada que eu explico bem certinho, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um pedaço de fio, um pedaço bem bacana. Peguei aqui um pedaço bem bom, tá bom? Eu vou tensionar da mesma forma que a gente já fez, tá? Pra ficar bem bonito aqui. Ó, vamos tensionar bem, pra ficar bem certinho, tá bom? E vou começar aqui pela parte de trás, tá? Pra gente ficar aqui com a parte da frente, ó. E vou virar aqui o meu trabalho, certo? Vou aqui posicionar a minha câmera pra vocês conseguirem ver mais certinho. Então, vamos lá. Peguei aqui meu fio, tá? Vamos fazer essa união com pontos baixíssimos pra ficar bem bonito. Peguei aqui a agulhinha menorzinha também, uma agulha que dê pra passar pelos buraquinhos, tá? Aqui a minha é a número 5, certo? Então, vamos iniciar aqui, ó, bem na minha emenda, tá? Vou deixar essa emenda bem entre os pontinhos, ó. Vou deixar a risca bem junto com o forro, tá? A mesma risca do forro, eu vou deixar a risca aqui do fecho. Então, aqui dá pra ver que tá um pouquinho pra cá da risca, né? Então, eu já vou começar nesse pontinho de cá, tá? Ó, como que vai ser isso? A gente vai trabalhar pegando primeiro aqui o fecho, pra depois passar na parte de crochê, tá? Já vou tirar aqui meu marcador. Esse lado aqui a gente já vai começar a trabalhar, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Coloco o meu fecho, passo pelo buraquinho do fecho, pra depois passar pela parte de crochê aqui, certo? Então, vamos lá. Como falei pra vocês, o espacinho que a gente vai utilizar, gente, é esse daqui, ó, entre as carreiras, tá? A gente vai utilizar esses buraquinhos aqui, tá? Sempre esses buraquinhos. E eu sempre vou acompanhar, ó, a linha do meu fecho com a linha do meu forro, tá vendo? Como esse meu marcador tá um pouquinho pro lado da linha, eu vou iniciar, ó, bem em cima do meu marcador, pegando aqui, ó, esse espacinho, tá? Vou tirar aqui meu marcador, ó. Primeiro eu pego na parte do fecho, pra depois eu descer aqui embaixo, ó, bem embaixo do pontinho que eu falei pra vocês, tá? Sempre nessa parte de baixo pra ficar mais firme, ok? Então, vamos lá. Pego aqui, ó, a laçada, minha laçadinha, ó.
E puxo aqui pra cima, tá? E vamos fazendo aqui, gente, como falei pra vocês, esses pontinhos. Ponto baixíssimo. E temos que fazer aqui, no meu caso, 21 compensações. Como a gente já sabe, aqui depois a gente pode ajustar, né, no finalzinho. E eu vou fazendo pontos baixíssimos, tá? Conforme a minha peça vai pedindo aqui, tá? Como falei pra vocês, temos que trabalhar aqui, ó, mais vezes essa parte aqui do sintético do que aqui. Então, quando eu for fazer a minha compensação, eu vou trabalhar 2 vezes no mesmo lugar e aqui eu vou continuar normalmente, tá? Então, como que eu vou fazer? Já vou começar uma compensação aqui, ó. Venho aqui no meu próximo pontinho, faço um ponto baixíssimo, tá? Ó. E eu vou fazer a minha compensação de pontos, eu venho no próximo e vou trabalhar no mesmo espaço. Mas eu não vou entrar aqui, nesse espaço. Eu vou entrar, ó, na perninha desse meu ponto aqui, ó. Tá? Porque dessa forma, eu vou fazer no mesmo espaço e não vai voltar o meu fio, tá? É só pra gente prender bem aqui, ó. Ó. E aqui eu já marco a minha primeira compensação. Certo? No seu caso, se você tiver que trabalhar mais vezes na parte de crochê do que aqui no sintético, você pode só pular, tá? Então, você pula um e vai no próximo, porque aqui na frente não vai aparecer, tá? Então, se no seu caso for aí, eu preciso trabalhar mais vezes aqui, em vez de eu trabalhar aqui, eu só pulo aqui e continuo aqui da mesma forma, tá? Dessa forma, você tem um jeito de compensar também e não vai aparecer aqui na frente, tá certo? Então, eu já fiz aqui a minha primeira. Ó, eu sempre vou observar bem aqui a parte dessa compensação, tá? Sempre colocando aqui, sempre igualando lá com o marcador pra gente ver certinho, tá? Ó, pra vocês verem. Por enquanto, eu fiz somente uma, tá? Quando você vê que tá muito distante um buraquinho do pontinho, você já vai saber que você tem que fazer a compensação. Ó, então, aqui a gente vai fazendo, sempre pegando no espacinho que eu falei pra vocês. Lembra do espacinho entre as duas carreiras, tá? Opa, perdão. Aqui, gente, tá começando a sobrar, eu vou fazer a minha compensação, como eu falei pra vocês. Eu venho aqui no meu próximo espaço, faço aqui no buraquinho, o primeiro ponto baixíssimo, venho no próximo e pego a perninha, essa perninha aqui do meu ponto, tá? Que é uma forma de compensar. E eu marco aqui no meu papel, tá? Pra mim não me perder. E eu vou fazendo dessa forma, gente, ó, eu vou sempre olhando aqui, tá? Colocando aqui o meu ponto junto com o marcador, caso você queira, você já pode até colocar aqui, ó. Opa! Prender aqui o marcador junto com o fecho, pra você conseguir se basear bem, tá? Mas a gente vai continuando fazendo desse jeito, fazendo essas compensações, tá? Essas compensações, como eu falei pra vocês, no meu caso, eu preciso fazer 21, tá? E vocês vão fazendo aí a de vocês. Quando eu chegar aqui no marcador, eu mostro pra vocês como que tá ficando. Tô chegando aqui novamente no meu marcador, gente, mas eu queria mostrar pra vocês também uma forma de vocês conseguirem se basear. Sempre que vocês estiverem chegando nos marcadores pra ver se tá tudo bem certinho. Ó, eu conto, tá? Que eu sei que o meu marcador é aonde que tá meu meio. Então, eu tenho aqui, ó, 2 espaços, mas aqui eu tenho 3 furinhos. Então, eu sei que eu tenho que fazer a quantidade de compensações que eu tenho que fazer aqui. Então, eu tenho que fazer uma compensação pra compensar esses dois e esse outro pra ficar bem no meio, tá? Então, é dessa forma que eu falei pra vocês mesmo. Eu entro aqui no meu espaço, que eu preciso trabalhar. No espaço, eu faço um. E na perninha do ponto do espacinho que eu entrei, eu faço mais um, tá? Lembrando sempre de passar na perninha pra não voltar o fio. E agora, o último, aonde está o marcador. Pra vocês verem aqui, tá? E aqui nesse lado, gente, até o marcador eu fiz 12 compensações, tá certo? Mas é só vocês indo fazendo dessa forma, ó, pra vocês verem como que tá ficando
por enquanto, tá? Essa aqui é a parte de trás e agora a gente vai iniciar a parte da frente, tá certo? Agora é só colocar aqui por cima, que fica até mais fácil de vocês conseguirem visualizar. E a gente vai continuar fazendo as compensações até a gente chegar no final e, né, tá com os 21 compensações aqui no meu caso, tá? Vou dar a volta e já volto pra mostrar pra vocês a finalização dessa bolsa. Então, meus amores, já dei toda a volta, tá? Do jeitinho que eu falei pra vocês. Já fiz o arremate também. O arremate é a mesma coisa que a gente já fez, tá? Eu só fiz o nozinho falso, aquele mesmo nozinho falso que a gente já faz, tá? Pra ficar bem bonitinho a parte da lateral, ó. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é pra vocês repararem, ó, que o meu fecho acompanha a minha base, tá? Então, vamos fazer essa união com bastante calma, porque não pode ficar esse fecho torto, porque senão o fechamento vai ficar torto, tá? E também eu quero mostrar pra vocês aqui a primeira dobradura que a gente tem que fazer, tá? Quando a gente já aplicou o nosso fecho. Eu, ó, apoio a minha mão bem aonde, mais ou menos aonde tá aqui o meu forro. Lembra que a gente fez o forrinho aqui? Eu, ó, aperto aqui pra dentro, ó, só pra fazer um vinco e ficar mais fácil pra gente fechar, tá? Ó, dessa forma vai ficar bem facinho o fechamento, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui também, ó, pra vocês verem que fica bem retinho, tá? Tem que ficar bem certinho, se você aplicar o fecho errado, vai ficar torto aqui. Então, se caso tiver torto aí no seu, desmancha e faz de novo. Ó, coloquei a minha etiquetinha aqui também, tá certo? É pra vocês verem que lindo que fica. Fica maravilhosa essa bolsa. E agora vamos colocar somente a argola articulada, né? Eu coloco uma em cada extremidade, tá? Vou colocar uma na frente e outra atrás. Ó, vou pegar aqui 2 alcinhas, tá? A mesma quantidade de pontos que você pega aqui, você tem que pegar lá atrás também. Agora eu viro aqui a minha bolsa. E também aplico aqui, pegando a mesma quantidade de pontos, tá? Agora é só a gente colocar a nossa alça aqui, ó. Vai ficar bem linda a nossa bolsa. E esse é o resultado da nossa bolsa. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de já se inscrever no canal, se essa é a primeira aula que você está vendo. Deixa o seu like e se você assistiu toda a aula, comenta ferrugem aqui embaixo para mim saber que você assistiu todo o passo a passo. Tá bom, meus amores? Beijão, até a próxima aula.